Muito boa noite, meus irmãos que nos acompanham esse Evangelho no canal do YouTube do Centro Espírita Capitão Vendramini. Que Jesus possa abençoar a todos nós e que a gente consiga fazer uma reflexão à luz da doutrina espírita sobre as palavras e o Evangelho de Jesus. Hoje, uma palavra de Paulo, está no na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 7. Mas antes vamos fazer a nossa costumeira prece, rogando a Jesus as suas bênçãos e a sua permissão, rogando aos irmãos espirituais que nos inspirem nessa noite, de terça-feira, rogando que eles possam estar conosco e que nós consigamos fazer uma reflexão e assim compreendermos um pouco mais sobre, na verdade, o que precisamos para nos tornarmos realmente instrumentos nas mãos do Mestre Jesus. Agradecemos a todos os irmãos, agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus, nosso Pai maior, e que possamos nesse momento então iniciarmos o nosso Evangelho dessa noite. Que assim seja, que as bênçãos de Jesus sejam com todos nós, hoje e sempre. Bom, meus irmãos, conforme a gente já deu uma adiantada aí na introdução, nós vamos falar do capítulo 84 do livro Fonte Viva, que foi ditado a Francisco Xavier por Emmanuel, e o texto de hoje chama Na Instrumentalidade. Desculpe, eu não me apresentei, porque tem muita gente que não deve me conhecer ainda, Meu nome é José Maria, eu sou do Centro Espírita Humildade e Caridade, mais precisamente presidente da Caixa Beneficente Dr. João de Freitas, que, como diz o meu amigo Pita, o meu Alexandre, é o braço da caridade do Centro Espírita Humildade e Caridade, aqui de Varginha. Temos uma modesta militância aí no movimento espírita, temos programa de rádio, uma vez por semana agora, com 2h30 de transmissão aos sábados, numa rádio comunitária aqui de Varginha. Então vamos lá para o nosso Evangelho, que começa com a passagem da Bíblia, do Novo Testamento, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 7, quando ele diz: Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? E Emmanuel comenta sabiamente da seguinte maneira: cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Este tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho, contudo não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro ainda é imaginoso e entusiasta, entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária, todavia, é apaixonado cultor de anedotas menos dignas, com que desfigura o respeito à revelação de que é portador.
Esse estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição do dinheiro fácil. Outro ainda mais além, conseguiu desprender-se das posses do ouro e da terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendiz. O planeta não é um paraíso terminado e achamo-nos, por nossa vez, muito distante da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do Mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estiver. Um grande maestro da nossa querida Orquestra Sinfônica Nacional, Orquestra Sinfônica Brasileira, que se chamava, ou não sei se chama ainda, né? Acredito que ele não desencarnou, mas eu não tenho certeza, que é o Isaac Karabichevsky. Há muitos anos atrás, ele colocou uma propaganda na televisão onde havia uma certa desarmonia entre os componentes da orquestra, né, os instrumentos da orquestra. Um queria ser maior do que o outro falando que era maior, né? Os metais dizendo que eles davam calor à música, o piano dizendo que ele era mais importante porque ele dava melodia, dava sentido à música, né? E o triângulo chorava num canto, dizendo que ninguém dava a ele a devida, vamos dizer assim, o devido mérito, né? E aí o Isaac Karabichevsky, no final da propaganda, dizia o seguinte: todos somos importantes numa orquestra, do triângulo ao piano. Eu estou usando essa narrativa, essa propaganda de televisão, porque às vezes, né, no caminhar da nossa existência, no caminharmos, né, para termos uma vida cristã como gostaríamos de ter, às vezes a gente se sente um pouco insignificante devido ao local onde estamos prestando o nosso trabalho cristão. Há de se lembrar, né, meus irmãos, que o trabalho cristão, ele não é executado apenas nas instituições religiosas. O trabalho cristão é uma coisa que você realiza na sua existência. E realizando na sua existência, logicamente, você vai estar realizando na sua vida. Tanto encarnado como desencarnado, você realiza esse trabalho. Mas a gente deve sempre se lembrar, né, que por mais humilde que seja a colocação onde estejamos, nós podemos realizar um trabalho eficiente. Nós podemos ser bons instrumentos nas mãos de Jesus. Conversando certa vez com um presidente de uma casa espírita, né, a gente ia ter uma palestra lá, eu cheguei mais cedo, né, porque hoje eu não tenho muito tempo, então não consigo fazer isso mais, mas houve uma época que eu era meio ratazana de centro espírita, então tinha uma palestra marcada para as 19 horas, né, e às vezes eu ia ver a palestra, né, assistir, no máximo 18 e pouquinho eu já estava lá, e conversando com esse presidente dessa casa espírita, né, e a gente discernia no nosso assunto, né, sobre o trabalho dentro da casa espírita, né, e a gente analisava a importância de cada detalhe e de cada trabalhador para o bom andamento de um trabalho espírita. Imagine vocês como é que o Centro Espírita Capitão Vendramini
iria realizar uma palestra no domingo, às 19 horas, se não houvesse uma pessoa que fosse lá e fizesse a limpeza do salão? Se não houvesse outra pessoa que fosse lá e colocasse, né, as cadeiras em seu devido lugar lá naquela sala de praxe, né, de concentração e paz? Como é que ia acontecer se não tivesse a pessoa que colocasse os livros na biblioteca, na disposição que as pessoas que chegassem pudessem ver os livros, né, e se interessar por eles? Como é que ia acontecer se não ficasse a pessoa, né? A última vez que eu estive aí, foi até a Petida que estava lá na porta, né? Fomos muito bem recepcionados, diga-se de passagem. Mas como ia acontecer a palestra se não tivesse a pessoa para ficar ali na recepção? Como é que ia acontecer a palestra se não tivesse o Alexandre para enviar para nós, né, o calendário de palestra, para que a gente possa, como eu faço, divulgar no meu programa de rádio e outros divulguem em outro lugar, e até a divulgação boca a boca? Como é que ia acontecer a palestra? Tá aí uma coisa importante. Se não houvesse a divulgação boca a boca, o palestrante ia falar para quê? Para cadeiras vazias? Não é verdade? Então tudo é importante para que aconteça a palestra. A gente acha que é importante e dá mais importância ainda, né? Quando se fala, o orador é de, não sei, de São Paulo, de Rio de Janeiro, sei lá de onde, né? Aí a gente dá mais importância. Mas ele só está ali por quê? Porque várias e várias pessoas trabalharam em pequenos serviços para que ele pudesse chegar até o Centro Espírita Capitão Vendramini e executar a sua palestra. E dentro da casa Capitão Vendramini também teve várias e várias pessoas, né? O São Paulo, nosso grande amigo lá do Gefromp de campanha, até chama de formiguinhas, né? Então teve várias dessas formiguinhas que fizeram a sua parte para que a palestra acontecesse. Então, se a gente dá valor ao trabalho que a gente vai realizar, independente do tamanho, né, que aquele trabalho tenha, fisicamente falando, logicamente nós seremos bons instrumentos na mão de Jesus. Agora, como desempenhar bem a nossa tarefa, seja ela qual for, meus irmãos, o cristianismo é a doutrina originária da passagem de Jesus junto a nós, né? Não foi fundada por Jesus, foi fundada por Paulo e Pedro e João, se não me falha a memória, né? Mas ela foi o movimento, né, que se originou após a passagem e os ensinamentos de Jesus, quando ele retornou para a espiritualidade, que os apóstolos receberam o dom da mediunidade naquela notória noite, né, do Pentecostes, né, tão bem falada lá no Atos dos Apóstolos, e dali se originou o movimento do cristianismo, correto? Então, tudo que envolve aquilo que está, vamos dizer assim, entre aspas, subordinados à passagem de Jesus pela terra, é um imenso cabedal de ensinamentos, não só nas palavras, como também nos atos. O trabalho de Paulo, a vida de Paulo, a encarnação de Paulo, a existência de Paulo, é uma riqueza enorme de ensinamentos para que nós possamos aprender a sermos bons instrumentos nas mãos de nosso querido e amado Mestre Jesus. Até o seu início no cristianismo, né? Quando ele ajudou Pedro a fundar o cristianismo, né? Procurando aqueles irmãos que ainda não conheciam a doutrina, né? Que Paulo, aqui nesse caso, falou aos coríntios, né? Que eram os habitantes de Corinto, mas ele falou na Síria, ele falou na Cisjordânia, falou para todo lado, né? Tem um amigo meu, né, que fala até que é o seguinte, que se tivesse uma canoinha era capaz de vir falar aqui na América do Sul, na época para os índios, né? Que naquela época eu acredito que já tinha
habitantes aqui. Por quê? Porque quando os espanhóis, os portugueses chegaram a nossa querida América do Sul, quando os ingleses chegaram na América do Norte e assim por diante, não encontraram moradores, né? Que a gente chamava de índios, né? Porque esse nome simples, né? O Pita é professor de química, mas é capaz dele falar disso melhor do que eu, porque ele é um professor, né? Mas por que eram chamados de índios? Por quê? Porque todos aqueles que aqui chegaram procuravam o caminho para as Índias. Encontraram, pensaram que tinham chegado nas Índias e começaram a chamar eles de índios, mas depois descobriram que estavam em outro local. Mas isso não vem ao caso, que isso aqui não é aula de história, e muito menos eu sou professor de história. Mas isso é para a gente sentir que o trabalho de Paulo, né, aquela sua movimentação em favor do cristianismo, como de Pedro, como de João e de todos, né, que comporam essa imensa, né, massa, foram 12, e de 12 veio mais um, e mais um, né, chegamos, né, temos uma passagem que o Espiritismo nos explica muito bem, que chama dos 500, né, os 500 que divulgavam essa doutrina. Então, a gente vê que esses que realmente batalhavam, a vida deles são perfeitos ensinamentos para que a gente aprenda a ser bom instrumento na mão de Jesus, desde o início, conforme eu estava dizendo, né? Desde o início da trajetória de Paulo, né? Desde quando ele começou, quando ele conheceu Jesus. Se a gente analisar bem, a gente vai ver que tem um ensinamento muito grande para que a gente possa aprender, sermos realmente, né, bons trabalhadores, bons instrumentos nas mãos do Divino Mestre. Recordemos, Paulo se chamava Saulo, era doutor da lei e, se não me falha a memória, era tribuno do exército romano. Paulo perseguia os cristãos. E a doutrina espírita nos explica muito bem hoje sobre isso. Por quê? Porque a doutrina espírita nos mostra que Paulo não perseguiu os cristãos porque ele era mau, porque ele era uma pessoa má. Não era isso. É que ele, como a gente disse, né, era doutor da lei. E, vamos dizer assim, na fé que ele professava, dizia-se que os cristãos eram contra Deus. E, como eram contra Deus, teriam que ser eliminados. Então, ele se enganjou, vamos dizer assim, nessa tarefa de eliminar os cristãos e perseguia. Chegando a perseguir até aquele que, depois de desencarnado, se tornou um dos seus maiores incentivadores, né? Que foi Estevão, irmão de sua amada Magali. Desculpe, sua amada Abigail. Estou com Magali na cabeça. Sua amada Abigail. E certa feita, um belo dia, Paulo monta em seu cavalo e dirige com seu exército para Damasco, capital da Síria, onde ele queria, por toda a lei, exterminar cristãos lá em Damasco. E ele se dirige para lá. Quando ele chega às portas de Damasco, na entrada de Damasco, uma grande luz aparece e ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? O seu cavalo assusta, ele cai do cavalo, coisa que não acontecia normalmente com ele. Olha para você ver, ele era um exímio montador, mas ele cai do cavalo e no chão, de joelhos, por causa da queda, ele olha aquele clarão e se cega, temporariamente, mas se cega. E ele pergunta atordoado: Senhor, quem és? E a voz lhe responde: Eu sou Cristo, aquele a quem persegues. Olha, só abrindo um parênteses da nossa conversa, olha nessa fala de Cristo, né, de Jesus com Paulo, olha o tamanho do ensinamento. Ele diz: Eu sou Cristo a quem persegues. Mas Jesus já tinha desencarnado, já estava no plano espiritual naquela época. Paulo perseguia aqueles que seguiam Jesus, não Jesus. Isso quer dizer o seguinte: Jesus vivia, né,
a sua doutrina vivia em cada um daqueles que trabalhavam em prol da propagação dela, como se Jesus vivesse em cada um. Tá vendo? Olha, vê que cada passagem, se a gente for esmiuçando, tem um ensinamento. Aí Paulo faz a segunda pergunta, interessantíssima. E o que queres que eu faça, Senhor? E Jesus diz a ele que ele entre em Damasco e procure por Ananias. E Paulo, cego, entra em Damasco, é encontrado por Ananias, passa um bom período da sua existência, naquela sua existência com Ananias. Ananias prepara Paulo para a nova, vamos dizer assim, um novo missão, um novo projeto, né, que ele preparava, né? E um dia, conversando com Ananias, Paulo lhe conta as maravilhas, o que ele tinha aprendido, o que ele já tinha aprendido, aprendeu a tear, né? Aprendeu o possível, né, e o impossível sobre Cristo, sobre Jesus, sobre a sua passagem pela terra, sobre seus ensinamentos, né, sobre a sua morte dolorosa na cruz, erroneamente, acusado injustamente. Ele contava para Ananias tudo aquilo, né? E Ananias, então, calmamente espera que Paulo termine, né, a sua narrativa, olha para ele e fala: muito bem, e agora? O que te detém? Por que não começas logo, né, cumprir com a sua missão? Essas três palavras, essas três perguntas, né, nos dão claramente como podemos fazer para sermos realmente bons instrumentos na mão de Jesus. Primeira pergunta: quem sois? Paulo pergunta a vós: quem sois? Pergunta: quem é o Cristo? Uma pergunta que nós devemos fazer interiormente, né? Quem é Jesus? Porque tem muitos de nós que militamos no movimento espírita, no movimento cristão, nas diversas igrejas que pregam o cristianismo, e na realidade não sabemos quem é Jesus. Pois se nós soubéssemos realmente quem é Jesus, jamais colocaríamos uma imagem de Jesus talhada em ouro. Porque sabemos que ele mesmo falou: o Filho do Homem não tem uma pedra para descansar a sua cabeça dolorida. Nós vemos a vida de Jesus, né? Ele ia assim ao sinédrio, porque era uma obrigação de todo judeu que se dizia, que entendia, não o caso de Jesus, que Jesus realmente conhecia as leis, Jesus era um espírito evoluidíssimo, mas aqueles que se diziam entender tinham que ir lá e debater, né, com os doutores da lei. Jesus ia lá para fazer esse debate, mas para pregar para a multidão, ele não pegava até os 5 estrelas, ele não fazia em locais assim cheios de pompa, de mármore, nada disso. Jesus fazia suas pregações no monte, nos bosques, à beira-mar, dentro de um barco. Era assim que ele fazia as suas pregações. Então, se a gente for realmente perguntar quem é Jesus, nós vamos ver que Jesus não é aquela igreja toda adornada, aquele salão de palestra todo cheio do maior luxo. Que Jesus não é nada disso. Que Jesus é a simplicidade. Que Jesus mora nas coisas mais simples. E que a gente não precisa de palavras cheias vamos dizer assim, de treque-treque, né? Cheia de vocábulos para falar de Jesus. A gente pode falar dele normalmente, de preferência, né? Exemplificando. Que a melhor lição que nós damos de Jesus é exemplificando. Não é verdade? Então a gente precisa conhecer realmente quem é Jesus para sermos bons instrumentos nas suas mãos. Certa feita, lá em Lavras,
Nós fomos numa casa lá que vendia instrumentos musicais, eu fui com um rapaz que tocava divinamente violão, né? E eu tinha, né, ô Pita, uma predileção com um violão de marca Giannini, porque, não sei, acho que eu vi alguém tocando um Giannini, qualquer coisa assim, então eu gostava demais. Aí eu fui com ele acompanhá-lo, né? Ele tinha apelido de Tilim, chamava Gentil. Eu fui acompanhá-lo numa casa lá em Lavras, para que ele comprasse, adquirisse um violão, né, para ele fazer os seus shows, aquele negócio todo, né, que ele cantava na noite. E chegando lá, eu vi um Giannini e falei: Tilim, é o violão que você merece. Esse violão é isso e aquilo e tal, eu já vi, esquecendo que quem conhecia da arte era ele, não era eu. Ele olhou o Giannini, mas escolheu um outro violão, de Giorgio, não esqueço disso. Ele falou assim: Zé, esse aqui é o melhor violão do mundo. Então é isso, tá? A gente tem que conhecer, vamos dizer assim, o artista conhece o instrumento que ele vai executar a música. Jesus conhece a cada um de nós. 32 bilhões de espíritos estão sob sua tutela e ele conhece cada um, e disse a Zaqueu que conhece até nominalmente pelo nome da sua última encarnação, não é verdade? Ou pelo nome que o espírito mais gosta de ser chamado, né? Então, o que acontece? Ele conhece, agora nós temos que conhecê-lo. Tem que criar essa atividade, essa afinidade entre nós, os instrumentos, e Jesus, o médico. O músico, é difícil. Entre Jesus, o músico, e nós, o instrumento, para que a gente possa executar a melodia do cristianismo de maneira certa, de maneira sadia e da maneira que Jesus pretende. Outra coisa, o que queres que eu faça? Paulo pergunta a Jesus. Nós fazemos essa pergunta para Jesus? Vamos chegar, por exemplo, na casa espírita, onde a gente milita e onde a gente tem mais conhecimento, não é verdade? A pessoa adentra na casa espírita, o que a pessoa quer? Reunião mediúnica, quer ser médium. Mas talvez não é aquilo que esteja preparado para ela. Talvez não seja esse o trabalho que Jesus quer que ela execute. Talvez Jesus quer que ela vai trabalhar na campanha do alimento, na campanha que a gente chama de campanha do quilo, na distribuição de cesta básica, na evangelização infantil, não é verdade? E a gente já quer logo ser médium. A gente acha que é importante ser médium. Importante é a nossa tarefa ser bem executada, independente de qual seja ela. Isso que é o importante. Isso que é o importante. Então, quando nós já conhecemos Jesus, nós já fazemos aquela autodefinição de quem é Jesus para nós. O carpinteiro de Nazaré. Aquele trabalhador que trabalhava certo tempo do ano para a sua subsistência e trabalhava outra parte do ano na pregação da palavra, do evangelho, das boas coisas. Nós já sabemos disso. Quando nós sabemos já, né, o que Jesus quer que a gente faça, quer que a gente vá falar, seja palestrante, quer que a gente vá para a mesa mediúnica, ou quer que a gente vá entregar cesta, ou quer que a gente vá limpar o salão, como eu disse no começo. O que Jesus quer que a gente faça? A gente já sabe disso. É a famosa pergunta, a última pergunta, né? Que aí foi Ananias que fez para Paulo, né? E agora, o que te detém? Já que você sabe tudo isso, por que você não trabalha? Analisando essas três perguntas, está no início da batalha, do trabalho de Paulo no cristianismo. Quem sois para nós conhecermos Jesus? O que Jesus quer de mim? O que ele quer que eu faça? Ele sabe que eu, Zé Maria, não tenho condição de fazer uma coisa muito grande.
Sabia que o Divaldo Franco tinha, sim, condições de fazer muito grande, coisas enormes. Então, a cada qual segundo as suas obras. A minha obra é essa, a obra do Divaldo é aquela. Não adianta eu querer fazer o que o Divaldo faz. Eu não vou conseguir. Não é verdade? E quando a gente sabe isso, o que a gente vai perguntar? O que te detém? Por que eu não faço? E a resposta vai ser uma só. Porque eu não quero. Por mais desculpa que a gente dê, a resposta vai ser essa. Porque eu não quero. Porque eu queria uma coisa e me deram outra. Sendo que a gente tem que trabalhar. A gente tem que ser um instrumento que Jesus necessita. Não um instrumento que nós. Que queres que eu faça? Aí nós complementamos esse que queres que eu faça, né, com as palavras de Maria. Quando você descobrir que Jesus quer que você faça, faça igual ela. Eis-me aqui como servo do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua vontade. E faça esse trabalho. Assim nós chegaremos nesse ponto aqui que Emmanuel diz: evitaremos a execução insegura. Por quê? Porque nós sabemos que instrumento nós somos na mão de Jesus. Indistinta ou perturbadora, não vamos perturbar, porque nós sabemos o que Jesus quer de nós. Oferecendo de plena boa vontade na tarefa que nos cabe. O que queres que eu faça, eis-me aqui como seu servo. E o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estiver. Como diz Paulo aqui no mais atrás, o planeta não é um paraíso terminado, então a nossa missão não vai ser fácil. Qualquer que seja ela, não vai ser fácil. E nós estamos muito longe ainda da agilitude. Vai ser difícil. Mas, respondendo essas 3 perguntinhas, com certeza obteremos. Muita paz, que Jesus abençoe a todos nós, hoje, sempre. Obrigado ao Capitão Vendramini, Centro Espírita Capitão Vendramini, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui falando da doutrina de Jesus pelo YouTube. E até uma próxima, com a permissão de Jesus e com a permissão dos irmãos espirituais. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça sempre, para que nós possamos ser realmente bons instrumentos na mão do Divino Maestro, chamado Jesus Cristo. Um abraço a todos, que Jesus nos abençoe mais uma vez e boa noite a todos.